Amém, pessoal. Amém, povo de Deus, família de Deus, você de longe, você de perto. Nessa manhã desse dia, estou de novo aqui, estou de novo passando aqui, mediante a você, mediante a vocês, mediante a esse canal, ao YouTube, mediante as redes sociais, mediante a nação, os países, os continentes, a cidade que você convive. Eu tenho louvado a Deus pela permissão de Deus e pela permissão, segundo a permissão suas, de poder chegar na sua casa, de poder chegar até a você, com todo o vigor, com toda a saúde, com toda a disposição. E nessa manhã desse dia, hoje é quinta, e sendo quinta, nessa manhã desse dia, estamos passando aqui para levá-lo a você, a vocês, a nossa fala chegar na sua casa, mediante a você, mediante a sua família, porque sabemos que uma das coisas que nós preocupamos com a vida humana aqui na Terra, porque nós estamos vendo aí, nós temos visto os acontecimentos, o fato acontecido e vinha acontecer no mundo. São pai contra pai, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. São coisas que nos preocupam. Tem nos preocupado, nós que tem sido pastor, bispo, evangelista, missionário, reverendo, são filho, filha, servo, serva, presbítero, obreiro, membro, diácono. Nós preocupamos, por quê? Porque preocupamos de poder se colocar de joelhos, os joelhos no pó da terra, e de poder fazê-lo a consagração e fazê-lo em jejum, como Deus ele pede, Deus ele manda que nós em jejuamos em favor de vida, em favor de alma, em favor de pessoas, em favor de família. Então você tem sido uma peça importante, porque nesse corpo, não porque a gente sejamos bonitos, e muitas vezes não que a gente olhamos o anel no dedo de formação, que quando você veio a esse mundo, que você chegou a esse mundo pela permissão de Deus e pela permissão do seu nascimento, através do pai e da mãe, que veio rolar o romance, e através do romance, depois de casado, e acabou, nesse casamento, você engravidando do seu filho, da sua filha, e vinha a esse mundo, pela permissão de Deus, você sendo mãe. Depois dos 9 meses, você pôde ter engravidado. E depois dos 9 meses que você veio a esse mundo pela permissão de Deus e pelo consentimento de Deus. E você veio a nascer pela permissão de Deus. Então, uma das coisas que nós falamos, que existe aqueles que foi nascido da mãe, foi gerado do ventre da mãe. Quando você veio a esse mundo, você, quando estava ainda sendo um bebê, sendo uma criança, você não tinha consciência. Até aí está tudo bem. Se caso Jesus vir nessa época, nessa estação dessa época, desse dia, eu tenho certeza, você criança, você não vai, as crianças não vai ficar pagão, não vai ficar de mão, ela vai subir. A Bíblia fala que a criança há de subir, herdar o reino,
e a justiça de Deus mediante a esse mundo, mediante as pessoas, mediante uma sociedade. Mas se no caso a pessoa ele passa a crescê-lo e depois do seu crescimento, o seu desempenho físico aqui de cima do planeta Terra, e quando ele vem a crescer, passado um tempo depois que a idade chega, uma faixa aí dos seus 18 a 19 anos, a gente já passa a assumir essa responsabilidade. Aqui na Terra também nós temos esse cumprimento diante uma lei, que existe essa lei, diante a justiça. Ou quando a criança ele cresce e depois que se torna rapaz, ele já não é de menor, ele já passa a assumir o seu papel de maior, já passa a ter consciência daquilo que ele vem a fazer, responder pelos atos, tanto negativo como positivo. Tudo aquilo que ele vem a fazer, ele está fazendo consciente, ele vem a fazer consciente, vem tomar a sua decisão cabível e administrativa, mediante uma sociedade da justiça, mediante a lei, mediante a justiça, o promotor, o juiz, o advogado, mediante a justiça. Então nós passa a ser consciente das coisas, tanto que até o documento consta na relação dos documentos da identidade, que é de lei, né? Todo cidadão, a cidadã, as pessoas, tanto ela como ele, vinham adquirir uma identidade, para que nessa identidade, na viagem, que venha constar na relação da justiça, na relação da lei, da forma que deve ser, dentro dos conhecimentos, para que nós venhamos fazer a coisa certa. Então, isso aí é de lei. Então, nós temos que vir a obedecer a lei do homem e a lei de Deus. A justiça do homem e a justiça de Deus. Então, existe aí os dois lados. O lado da justiça do homem e o lado da justiça de Deus. Porque se a gente fazer as coisas de acordo com a justiça do homem, não vir corresponder com a justiça de Deus, então as coisas vai acabando ficando de mão. Não tem como a gente se colocar diante a justiça do homem e não vir se colocar diante a justiça de Deus. Então os conselhos éticos, os conselhos morais, os conselhos pessoais, os conselhos individuais, pessoais, sentimentais, familiar. Então existe tudo isso. Esse conselho ético de Deus e do homem, ele trabalha em conjunto, ele trabalha paralela, ele faz uma conjugação de opinião, de ideia, formação. Então hoje nós temos que trabalhar, vir formar essa opinião de formação diante a justiça do homem, de Deus, vir corresponder diante essa verdade, para que nós venhamos fazer as coisas certas, que as coisas certas venham a ser feitas, para que não venha depois criar uma divisa, criar uma falta de conhecimento e vir criar uma divisão entre o homem e Deus, para que Deus possa olhar e ver, e que Deus possa, como Deus vir enviar suas bênçãos, e que as bênçãos enviadas de Deus, que é porta aberta, é anjo se acampando ao redor daqueles que o temem, é o homem se arrepender do seu
seu passado, e muitas vezes nesse chegou aonde que nós desejamos. O momento chave, o momento como esse, da gente poder vir se arrepender, porque quando a gente quando a gente é nascido da carne, é carne, e nascido da carne da nossa mãe, a gente passa a ser vítima do pecado, vítima do descaso, vítima do demônio, vítima da macumba, vítima da doença, vítima da enfermidade, vítima dos problemas conjugais, vítima dos problemas pessoais, dos problemas sentimentais, dos problemas familiar. Nós passamos a receber um ataque do diabo. E muitas vezes, faltando o conhecimento da gente, não vir andar na verdade, corresponder com a verdade, porque, como eu acabei de falar, que nós, como filho de Deus, nós temos que lá no passado, no nascimento, porque bebê é bebê, criança é criança. Então, também é da mesma forma, quando nós viemos aceitar o Senhor como Salvador da nossa alma e da nossa vida, a gente passamos a ser como bebê, como criança, um novo nascimento, aonde você vai deixar as coisas velhas e se apegar com as coisas novas. Você vai recomeçar a sua caminhada, a sua missão, a sua jornada no campo evangelismo. Vim aceitar o Senhor como Salvador da vida, da alma, nascendo de Deus, nascido da água, nascido do Espírito de Deus. Então a gente passa a renunciar a carne, passa a renunciar os desejos de passado, aquilo que a gente vem a fazer. Porque muitas vezes, quando a gente formamos a rapaz, a moça, cidadão, cidadã, a gente começamos a conhecer o que é uma bebida, o que é um cigarro, o que é uma noitada, o que é o mundo, o que é a carne, aquilo que o diabo, no meio como esse, a gente vem fazer uma descoberta, e chega um momento que a gente não venhamos suportar a dor, a luta do passado. São coisas de maldição que vem carregando a nossa vida, são maldição que vem do passado, de pai, de mãe, de avó, de avô, de família, irmão. Então essas coisas vai passando, é tipo a maldição, ela vai, com o tempo, ela vai se estendendo. O pai, a avó, quando morre, as maldição aquilo que a avó fez vai passando para os filhos. E aquilo que o pai, em falta do pai, passa para os filhos. Em falta do avô, em falta dos pais, vai passando aquela maldição, ela vai surgindo, ela vai chegando aos poucos dentro da família, aonde que essa maldição ela vai acabando com tudo, ela vai consumando com tudo, ela vai consumindo com tudo, ela vai acabando com vidas, com almas, com pessoas, porque uma das coisas que nós temos que entender que dentro do texto bíblico, a Bíblia fala sobre esse nascimento, porque Jesus, ele quando a sua mãe deu à luz, que ele veio a esse mundo, ele veio pela uma obra-prima do Espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Foi uma obra-prima, foi uma obra celestial, foi uma obra de Deus. Foi Deus que enviou o Consolador e fez que a sua mãe recebesse aquela gravidez através da unção de Deus. Não teve pecado.
A sua mãe Maria não envolveu com relação com pecado para podê-lo quando Jesus veio a esse mundo. Foi uma relação por obra do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus Deus permitiu que pela obra do Espírito Santo, que a Maria, a mãe de Jesus, engravidasse e fosse, depois dos 9 meses, vir ter o seu filho, o Messias, o Cristo vivo, o Jesus, o Nazareno. Então Jesus, ele veio a esse mundo depois dos 9 meses. Ele foi nascido num lugar humilde, num lugar humilde, aonde ele veio a obter a sua origem de filho de Deus, por obra do Espírito Santo, aonde que veio gerar Jesus através do ventre. E depois dos 9 meses, que ele, depois de nascido, que a sua mãe deu à luz, e ele veio nessa família, como José, sendo pai, simbolizava pai, e Maria simbolizava mãe, porque ele foi nascido de Maria. Então, mas era um filho de Deus por obra do Espírito Santo. Se Jesus não fosse a obra do Espírito Santo, ele não ia suportar o tamanho do sofrimento, o tamanho da dor